Olá, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Escolar. Olá, meu nome é Eduardo Oliveira, sou novo apresentador aqui no podcast Conexão Escolar e vou fazer parte desse episódio aqui, finalizando o ano, né? Nosso último episódio, para quem não sabe, desse ano, mas ano que vem vai ter muitos mais. E a gente está aqui com ele, que ele é jornalista. Ele fica com atuação na área política, ele também é jornalista e repórter na Rede Amazônica, afiliada à TV Globo. E também a gente viu que ele já foi jornalista na Rádio CBN. Estamos aqui com ele, pode se apresentar para os nossos telespectadores? Comecei na Rádio CBN e antes disso comecei ainda muito antes numa rádio escolar. Não foi aqui na Escola Brasília, porque na época não tínhamos, mas foi na Rádio Escola do José Altino de Freitas. A gente tinha também uma rádio escolar por lá, eu apresentava a parte de notícias da rádio, mas era uma rádio que também tinha música. Então, antes da CBN, comecei também numa rádio escolar. Eu sou Jefferson Carvalho, estou participando hoje aqui do podcast Conexão Escolar, convidado especial, convidado pelo Eduardo Oliveira, e compareci aqui, atrasadinho, mas cheguei. Tudo bem, ocorre isso mesmo. E eu vi que você falou que você começou na escola mesmo, você já começou a se desenvolver na escola. Como é que foi essa trajetória assim, até você se identificar com o jornalismo? Então, antes eu me identificava com a profissão professor. Eu queria muito ser professor, eu queria ser mais ainda, professor de história ou professor de geografia. Todos os professores sempre confiaram em mim, por exemplo, para fazer chamadas, para cuidar da sala quando não estavam presentes. Eu desenvolvi a paixão por ser professor. Minha mãe é professora, ela dá aula para séries iniciais, ela é dos quadros da Prefeitura Municipal aqui de Porto Velho. Então, minha tia é professora, então acho que já estava no sangue querer ser professor em algum momento. E eu caí no jornalismo por coincidência, assim. A minha mãe não deixou. De paraquedas, foi literalmente isso. E o que fez você mudar de ideia? As circunstâncias. A minha mãe não deixou eu ir cursar história em Manaus na época. E aí, o curso que tinha, eu falei, tá, o que tá mais a minha cara aqui? Eu falei, jornalismo, vamos lá. Você queria ser professor de história? Eu queria ser professor de história. E aí, caí no jornalismo. E depois eu descobri que a minha família, por parte de pai, é toda jornalista. Então também tá meio que no meu sangue, ou ser jornalista ou ser professor. Acho que vem daí, mesmo que inconscientemente, porque eu e meu pai não temos contato. Mas depois eu descobri que meu pai é jornalista, que minha família toda por parte de pai é jornalista. A minha família por parte de pai, uma parte dela faz parte do Rondônia Agora, que é um site pioneiro aqui do jornalismo de web, web jornalismo que a gente chama, né? Minha família é dona de uma parte do Rondônia Agora, então sempre acho que esteve na minha vida, no meu sangue, ser jornalista ou ser professor. Um dos dois. Um dos dois. E acabou que eu parei no jornalismo. Hoje eu amo o que eu faço, acho que eu não faria outra coisa, a não ser dar aula, provando que eu também não fiz escolhas que me deem bom dinheiro, porque a gente sabe que professor, infelizmente, no Brasil ganha mal ainda. Sim. E que jornalista, apesar de que todo mundo pensa, também não ganha também assim, não ganhamos os nossos 30 mil geralmente ainda. Eles medem com a quantia do William Bonner, por exemplo. A gente é muito balizado por isso. Todo mundo acha que eu ganho rios de dinheiro. Eu queria muito, mas ainda não cheguei lá. Mas vou chegar, hein? Vou chegar. Entrando nesse assunto, uma curiosidade. A escola te ajudou a desenvolver comunicação? E dê uma dica para aqueles estudantes que desejam ser jornalista e têm dificuldade em se comunicar. Acho que a primeira coisa é ser sem vergonha. Assim, literalmente, eu era muito desse jeito na escola. E acho que a escola me ajudou, não a escola em si, mas alguns professores tiveram um papel muito importante nessa minha aptidão. Tinha uma professora de história aqui, que ela, assim como a professora Seis, que é professora de língua portuguesa, que hoje ainda é língua portuguesa, ela, desde a sexta série, ela me deixava cuidando da sala de aula, ela deixava as apresentações de trabalho que eu fazia eram sempre muito boas. Então eu acho que você ser uma pessoa sem vergonha no sentido de comunicação é muito importante. Até porque, ainda mais nos dias atuais, se você não faz, vai ter alguém que faça. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém faz nada por você, por mais que seu pai, sua mãe queiram, eles não vão conseguir fazer tudo por você.
Assim, embora seja muita vontade Cada um deles. por si. No fim das contas é a gente que tem que acabar se desenvolvendo, a gente tem que correr atrás mesmo, de fato. E que nem eu já falei aqui numa outra situação, pra gente a vida ela é mais difícil, pra quem estuda em escola pública ela é mais complicada, então a gente tem que correr atrás 2 vezes. Então acho que correr atrás, ser uma pessoa comunicativa, eu acho que a maior dica pra quem eu dou que quer ser jornalista e tem ainda um pouco de timidez com essa questão de gravação, é se gravar. Se gravar. Pega o celular, finge que tá apresentando uma notícia, pega o celular, finge que não quer dar notícia, quer fazer fofoca. Também é válido, vai praticando. Finge que é o Léo Dias. Sabe o Léo Dias? Finge que é o Léo Dias. Pega o seu celular. Pega o seu celular, finge que você tá se comunicando com um monte de gente e grave. Se grave. Assim, acho que ajuda bastante nesse processo de desenvolvimento da comunicação. Para as pessoas que são mais introvertidas. Pode não parecer, mas eu sou introvertida. Eu tenho um pequeno problema ainda, mas o fato de eu me comunicar diariamente com muitas pessoas, mesmo que através da TV ou da rádio, como o Eduardo Oliveira bem falou, eu já comecei na rádio, isso hoje ajuda bastante, né? Porque eu me comunico com as pessoas. Mas, por exemplo, se alguém me parar na rua, eu sou uma pessoa totalmente vergonhosa, assim. Eu não sei reagir. Não sei reagir. Quem já me viu na rua, já falou comigo, sabe que eu não sei reagir. Assim, eu dou um sorriso, eu tento ser o mais simpático possível, não porque eu me force, mas porque eu sei que a pessoa tá ali, ela não tá me abordando de má vontade, ela tá abordando porque ela me assiste, porque ela gosta de mim. Mas eu tenho uma dificuldade em comunicar, assim, no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa mais retraídazinha no meu dia a dia. Identifiquei, ó. Mas é normal, a gente que faz comunicação, às vezes as pessoas que acham que a gente somos pessoas que, meu Deus, nascemos com dom. Não nascemos. Eu, por exemplo, desenvolvi mesmo na faculdade. Outra curiosidade, você já exerceu papel de liderança na escola? Eu nunca gostei. Sério? Eu nunca fui líder de sala. Acho que uma vez só quis ser líder de sala, acho que foi no 3º ano. Você conseguiu? Você dá notícias para as pessoas. Eu nunca gostei. Não lidar com as pessoas, né? Esse negócio de ser líder de alguma coisa nunca foi minha vibe. Eu nunca quis. Acho que o único ano de fato que eu quis foi no 3º ano. Agora eu não lembro se eu ganhei. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. É porque eu nunca gostei da burocracia. Eu não gosto da burocracia. Então, ser líder de sala é um negócio muito burocrático. Você recebe muita reclamação. Você tem que passar essa reclamação para as pessoas que podem, de fato, fazer alguma coisa. Tem que saber lidar com as pessoas. Tem que saber lidar com as pessoas. Eu nunca gostei dessa burocracia. Eu nunca quis ser líder de nada na minha vida. E até hoje eu também não tenho essa vontade de ser líder de coisa alguma. Eu quero ser jornalista, comunicar, passar informação, fazer as pessoas rirem, passar a informação de melhor jeito, da melhor maneira. Mas, assim, ser líder de alguma coisa, nunca tive, assim, esse pensamento, assim, meu Deus, vou liderar uma turma daqui do 2º ano. Não, nunca quis. Eu arrumava muita confusão, na verdade, assim, na época de escola. Acho que a pessoa que mais arrumava confusão dentro da minha turma era eu. Mas eram confusões justas, tá, gente? Não era confusão por confusão, era sempre confusão visando melhorias. Jefferson, você disse aqui, né, gente, o Jefferson teve recentemente aqui, dando uma palestrinha pra gente na escola, numa culminância aqui, e ele falou que ele foi estudante egresso ele é estudante egresso, ele foi estudante aqui da escola em Brasília, né, só que era lá dos tempos que era fundamental, não era integral ainda, né. Aí, Jefferson, você pode falar mais sobre como foi ser estudante da MTI Brasília? MTI Brasília não era, né? Não era Brasília. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasília. Era o Brasília, época. Não era o MTI ainda. Tem uma frase de um filme, Harry Potter, o último, parte 1 do último, que começa com o primeiro-ministro falando: são tempos difíceis, não há como negar. E foi mais ou menos isso que eu vivi. Eram tempos difíceis, não há como negar. Porque hoje vocês têm uma estrutura totalmente diferente. Vocês têm... Acho que na época a gente tinha poucos locais com uma coisa que hoje parece simples, que é ar-condicionado. Sim. Um desses locais era, por exemplo, a biblioteca da escola. Tipo, o restante da escola, acho que a sala dos professores também tinha ar-condicionado na época. Mas, por exemplo, as salas de aulas não tinham ar-condicionado. Poucos lugares, né? A fiação da escola era muito antiga, então às vezes nem sustentava ventilador. Ventilador, que assim, era o mínimo num calor de quase 40 graus. Hoje em dia que parece que é tão simples, né? Hoje parece um negócio assim mínimo. Na época parecia um negócio mínimo, mas que nós não tínhamos. E na época tinha uma questão, por exemplo, hoje o calor é de 40 graus assim
brincando, 40 graus. Na época eram 30 e poucos, a sensação podia ser de 40. Hoje a gente chega quase a 40 e a sensação é maior. A sensação chega a 42, 43. Mas na época a gente ainda não vivia essa questão ambiental, então a gente tinha calor de 35, mas a sensação obviamente era lá em cima, ainda mais no ambiente que era fechado, porque é uma sala de aula. E já não circulava tanta ventilação assim, já não tinha direito de ventiladores, era abafado. Então era difícil se concentrar. A gente não tinha, às vezes, aula integral por conta disso. Tipo, integral que eu digo, quanto é o tempo regulamentado de uma aula hoje em dia? 45 minutos ainda, mais ou menos? 48. Então, a gente não tinha, às vezes, aula de 45 minutos por conta disso. A gente tinha aula de meia hora. Então, era uma questão que, de fato, afetava a aprendizagem dos alunos. Prejudicava. Sim, e assim, por isso que eu sempre falo que a educação é muito também, não é só o professor, é muito do aluno. Sim, e eu só entendi isso muito depois, assim, que de fato a gente faz parte desse processo. Porque também se a gente não se esforça, não corre atrás e não quer entender e não quer saber, eu acho que o maior prejudicado, na verdade, é a própria pessoa. Sim. É como a gente estava falando no começo, né? Cada um por si. O professor tá ali para auxiliar, para abrir um caminho. Sim, sim. E eu tinha uma professora de geografia, eu lembro da maioria dos nomes dos meus professores, a professora Mirtz. Que ela falava, gente, na faculdade vocês acham que o professor vai segurar na mãozinha de vocês e vai ensinar vocês a fazer tudo? E de fato, o professor na faculdade ele não segura no tamanho. O professor já não tem muita essa obrigação. Porque de fato ele tá ali para explicar, ele tá ali para ensinar, mas ele não tá ali para segurar na mão de cada um e falar, meu amigo, você vai sentar aqui e você vai aprender. Que é o que eu falo muito, eu uso muito essa analogia. Muitas vezes a gente está num emprego que a gente não gosta, a gente está numa situação que a gente não gosta, eu fico, gente, mas alguém segurou seu bracinho, foi lá, te levou e te forçou a essa situação? Não, você tem total liberdade também para sair. Então a educação é mais ou menos isso, o professor não está ali para segurar seu bracinho e falar, olha, você vai agir assim, 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 assado. Vai muito do aluno, assim. Eu só entendi isso muito depois, porque na época eu também, assim, quando a pessoa passa pelo momento, ela não reflete muito sobre isso. Por isso que eu acho que meu papel, às vezes, quando eu estou, por exemplo, nesses espaços de escola, muitas vezes também abrir os olhos dos alunos, que nem a gente falou dessa última vez que eu estive aqui. As pessoas, elas têm que também, às vezes, se dar conta de que ela faz parte daquele processo. Sim. Que ela está ali justamente para aprender. E também, se ela não correr atrás, ela que vai ser a mais prejudicada. Porque lá na frente, tudo isso vai cobrar um preço. Aí vai depender do preço que você quer que seja pago. Assim, pode ser correr muito atrás do prejuízo, ou você pode estar tranquilo, numa boa. Assim, eu não me considero uma pessoa estudiosa. Eu não faço isso, criança. Não me considero uma pessoa estudiosa. E eu, de fato, assim, eu escolhi as coisas que eu queria fazer na escola. Eu tenho tive essa capacidade. Eu também não me considero estudioso, não. Eu me considero esforçado. Acho que nem se porque, assim, desde o tempo de escola, eu escolho as coisas para as quais eu vou gastar minha energia. Por exemplo, se um trabalho valia meio ponto, eu achava que aquilo não valia a pena, eu não fazia. Simplesmente não fazia. Eu me esforçava para tirar um 6 na prova, por exemplo, para compensar esse trabalho que eu não fiz e compensar com outras atividades escolares. E isso, na época, para mim fazia sentido. Hoje, para mim, já não faz sentido. Porque, por exemplo, um assunto que eu deixei de estudar é um assunto hoje em dia que eu não sei, que eu tenho que correr atrás para entender o contexto, para entender as coisas. Eu estava até falando com o Eduardo que a escola, ela só vai te dar o suporte. Nem tudo que estudamos no ensino médio vai cair no Enem. A gente tem que se dedicar. Sim, e assim, pra mim, que sempre gostou da área de humanas, eu me sentia, assim, uma pessoa totalmente nada a ver com exatas. Isso pra mim sempre ficou claro. Eu nunca tive vontade de fazer uma engenharia da vida, por exemplo. Então, pra mim, estudar números sempre foi um negócio, meu Deus. E eu, de fato, entendia e corria atrás de prejuízo, porque ou eu corria atrás de prejuízo ou eu reprovava. Então, eu gostava mais de me concentrar nas matérias que eu me dava bem do que das que eu não me dava. Mas isso tinha um preço, eu tinha que fazer recuperação. Nossa. Então, assim, o esforço ele é muito do que você quer. Se você tá vendo que você não é bom naquilo e vai deixar aquilo de lado, aquilo vai cobrar um preço. Qual vai ser o preço no caso da escola? Você vai ficar de recuperação e vai ter que correr atrás. Já que entramos nesse assunto, você ainda tem dificuldade em matemática? Meu amigo, eu faço conta no dedo até hoje. Eu conto no dedo, literalmente eu conto no dedo. Eu tava falando pra ele que eu me atrasei porque eu fiz uma mudança de celular e eu tava arrumando aqui ele. E ainda agora eu tava numa loja e eu tava assim, porque eu tava somando as coisas. Eu somo no dedo. Assim. Porque eu tava sem acesso à calculadora do telefone, eu tava somando nos dedos. Eu sou péssimo em matemática, péssimo. Eu não ando com dinheiro porque eu não sei contar, não sei passar troco. Eu lembro que antes de chegar no jornalismo, né, eu trabalhei em supermercado e numa loja de departamento.
que foi meu primeiro emprego, inclusive essa loja de departamento. No primeiro dia que eu fui pro caixa, eu odiava ir pro caixa. Eu nunca quis ir pro caixa. E aí eu era repositor porque justamente eu não tinha essa aptidão com a matemática. O primeiro dia que eu fui pro caixa, eu dei um desfalque no caixa de R$100. Porque eu não sei passar troco. Se eu não tenho uma maquinazinha ali pra me ajudar a dizer quanto que eu preciso dar de troco. E sempre tem aquele negócio do troco, né? Que, você me dá R$2 aqui, eu te dou 50. Às vezes confunde muito. E eu não sei fazer isso. Porque eu tenho dificuldade com números. Eu também tenho dificuldade nisso. E aí, assim, algumas pessoas entendiam, né? E às vezes falavam, então, se eu te passar isso aqui, você me passa isso aqui. É até engraçado. E eu confiava nas pessoas. É porque, até engraçado que a gente só confia, né? Eu literalmente confiava nas pessoas. Tipo, ela falava, então, eu vou te dar esses R$2 aqui, aí você me passa não sei quanto de troco. Aí eu ficava assim, na minha cabeça isso não faz sentido, mas se você está falando, eu vou confiar na sua palavra. E eu passei. E nesse fatídico dia eu dei um desfalque de R$100 no caixa da empresa. Para minha sorte, eu estava no momento de aqueles 3 meses iniciais e acabou que não rolou nada porque eu estava em aprendizado. E eu falei, olha, eu avisei que eu não sabia números, eu não sei passar troco. E para mim, eu tinha outra dificuldade, porque você tem um fiscal geralmente ali que ele te passa moeda, te passa umas notas. E pra mim, se eu não desse aquele valor exato pro cliente, eu ia voltar lá no fluxo que eu ia dar desfalque no caixa de novo. Então eu era o terror da loja, porque eu pedi exatamente, então eu preciso de... Troca esses R$10 aqui pra mim por 10 moedas de 50 centavos. E tipo, ele tinha que me passar, porque ele sabia que eu tinha uma dificuldade. Então eu era o terror do troco, porque eu não sei passar, eu não sei contar. Eu tenho uma dificuldade com números assim, até hoje. Eu tenho dificuldade nisso, mas não tenho dificuldade em fazer cálculos difíceis. Eu não sei. Eu acho que a única coisa que eu aprendi foi aquela fórmula de Bhaskara até hoje. E se você jogar aqui uma fórmula de Bhaskara agora, capaz de eu não entender mais nada. Eu vou apanhar um pouco porque faz tempo que eu não faço. Mas foi a única vez que eu tirei 10. Professora Cleusa, se a senhora estiver assistindo isso, muito obrigado. Um beijo no seu coração. A senhora falou que ia ser política, eu virei jornalista. E foi o único 10 que eu tirei em matemática, assim, até hoje. Único? É o único 10 que eu tirei em matemática até hoje. Eu reprovo em matemática desde a 4ª série. Meu Deus. Desde a 4ª. Professor Francimar, que foi meu professor da 4ª série de matemática, mora na minha rua até hoje, sabe? Foi em qual escola? Na casa de Davi. Na casa de Davi? Na casa de Davi. E eu reprovo em matemática desde a 4ª série. E não adianta reforço. Eu tenho uma dificuldade com números, assim. Eu já aceitei isso pra minha vida e eu levo tranquilamente. E até você chegar no jornalismo, como é que foi? A gente já viu que você passou pela rádio, né? Até você chegar na Rede Amazônica, que hoje a gente vê nas telinhas, você apresentando o jornalismo lá. Olha, eu, assim, não vou mentir que foi difícil, porque não foi difícil o caminho. Assim, foi antes, mas para entrar no jornalismo foi até um caminho mais fácil. Porque, por exemplo, antes de entrar no jornalismo, eu acordava às 5 da manhã, ia trabalhar. Por exemplo, nessa loja de departamento que eu tô falando, por conta da faculdade eu tinha que estar lá mais cedo. Então eu acordava mais cedo. Já trabalhei num grande supermercado aqui, acordava às 5 da manhã. E eu era excepcionalmente, acordava às 5 da manhã, estava lá às 5 da manhã, porque eu precisava sair mais cedo por conta da faculdade. Então os chefes lá acabaram me colocando nesse horário. Acho que foi aí que eu aprendi a acordar também de madrugada. Hoje em dia eu acordo de madrugada tranquilamente. Acordo cedo, muito de boa. E por conta disso, inclusive trabalhava com as meninas da limpeza lá, porque não tinha reposição para fazer, que eu era repositor, não tinha reposição para fazer 5 horas da manhã. E não tinha ninguém para mexer nos sistemas da empresa às 5 horas da manhã. Então acabava que eu ajudava as meninas da limpeza, limpar o mercado, deixar o mercado bem limpinho. E aí começava meu expediente de fato, assim, na minha função, por volta de umas 6, 7 horas. Mas assim, essa parte eu considero, acho que a mais difícil dentro desse processo, porque era estudar e trabalhar. Eu tinha que trabalhar de manhã, estudar à noite, aí tipo, era com ônibus, eu chegava em casa tarde, já tinha que acordar cedo no outro dia. Essa acho que foi a parte mais difícil. Mas quem trabalhou comigo no nobre mercado sabe... Tem que ter ânimo, né? Tem que ter ânimo. E eu acho que o ânimo é a gente que acaba criando, sabia? Eu acho que depois disso eu aprendi que o ânimo é a gente que cria. Até isso é a gente que cria. Tipo, se a gente não criar um ânimo... Porque sabe o que eu falava todo dia? Todo dia, não tinha um dia que eu não falava isso. Eu falava, gente, meu lugar não é aqui. Em breve eu não estarei mais trabalhando aqui com vocês. Em breve eu estarei na TV.
E todo mundo olhava pra mim assim e falava, meu Deus, doido. Mas tipo, eu estava trabalhando, eu estava estudando para isso. E trabalhava para isso, porque querendo ou não trabalhar também faz parte desse esforço. E foi muito bonito ver depois de muito tempo, porque tem gente que ainda trabalha nesse mercado que eu trabalhei. Uma vez eu estava fazendo uma matéria lá, numa unidade que inaugurou. E aí uma pessoa me abordou e falou, então, eu trabalhei contigo lá naquela outra unidade, e eu lembro que tu falava que ia estar na TV, que tu não ia ficar muito tempo com a gente. E hoje, quando eu vi que você estava aqui, eu lembrei de te falar isso, porque todo dia eu te assisto na TV. Nossa. E eu lembro disso que você me falava. Então, eu acho que eu botei isso na minha cabeça e eu nem gostava de TV na época, eu falava porque, assim, o jornalismo ele é tão vasto, mas a única coisa que as pessoas às vezes veem é justamente você estar na TV. Às vezes você trabalha num site, às vezes você faz assessoria de imprensa, que eu acho que é o que mais remunera hoje em dia, então as pessoas gostam muito de assessoria. Mas a TV é o mais imediato, porque você liga, aí você vê o William Bonner da vida, você vê uma Renata Vasconcelos, então é o mais imediato, é o que as pessoas conseguem visualizar. Então para elas o jornalista ele é de TV. Então eu falava, eu vou ficar aqui pouquíssimo tempo, eu vou pra TV. E aí calhou que uma professora me indicou para um estágio. Na época era para um site, pro site de um sindicato. E aí fui para esse site desse sindicato. E aí eu fui avançando na faculdade, e eu acabei estudando com uma pessoa, um professor, que ele trabalhava aonde eu trabalho hoje. Só que na época eu não ia lá, não falava, olha, me contrata. Não, eu era tranquilo. Tipo, pra mim, se acontecesse, ia acontecer. E acabou que foi indo. E essa mesma professora lá atrás, que me indicou para esse estágio, ela tinha me indicado para um outro trabalho, que foi justamente na rádio, onde eu comecei. E aí esse professor me ligou e falou, então, tem uma vaga aqui, assim, assado, mas precisa acordar de madrugada. Eu falei, rapaz, esse é o menor do meu problema, porque eu já tô acostumado. E foi aí que eu comecei na Rádio CBN. Eu comecei na Rádio CBN, já tinha passado por alguns outros locais, mas comecei de fato na Rádio CBN, dentro desse mundo, assim, desse universo maior de jornalismo. E aí, acho que daí foi só questão de tempo. E literalmente foi só questão de tempo, porque da rádio eu saí, me afastei da empresa por um tempo, mas aí voltei logo em seguida, e aí já voltei pra fazer TV, que foi na pandemia. Eu tinha acabado de ser demitido, tinha pedido demissão, na verdade, de um outro trabalho. E aí esse meu chefe me ligou e falou, então, tem uma vaga aqui, mas é pra TV. Aí eu falei, não é muito a minha praia. Só que eu tava desempregado, né? Então quem está desempregado junta fome com vontade de comer. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Ele me ligou, ele explicou, falou, então é pra um horário de madrugada também. Eu falei, não, você sabe que isso não é problema. O único problema é de fato a TV. Eu falei, vou precisar de uns dias aí pra tentar entender como funciona, porque eu não sabia nada de TV, eu não sabia como funcionava a TV. Eu aprendi a TV na prática. E aí comecei na TV. E aí desde então eu não parei mais. Entrando nesse assunto, qual foi a reportagem mais desafiadora que você fez? Eu acho que de desafio de hoje, assim, parando pra pensar, tem dois momentos que eu gosto bastante, assim, gosto no sentido de cobertura, que acho que foi a cobertura da pandemia. Eu estava lá quando as vacinas chegaram aqui em Porto Velho. Eu estava no aeroporto desde 2 horas da manhã esperando as vacinas chegarem em Porto Velho. E dentro daquele contexto, e assim, eu tenho um pequeno problema de pulmão, porque eu tenho bronquite. E isso afeta o pulmão. Então o medo da minha mãe era que eu pegasse Covid trabalhando. Só que também não tinha pra onde correr, eu precisava trabalhar. E pra mim, eu acho que o momento da minha carreira até agora que mais me marcou foi pandemia. Acho que não tem muito pra onde correr, foi pandemia. Chegada da vacina que eu cobri, ficamos horas desde a madrugada entrando ao vivo com a Rede Globo, entramos nos jornais locais, falando da chegada das vacinas, registramos as 3 primeiras pessoas que se vacinaram no estado de Rondônia. Então pra mim acho que foi o que mais marcou. Mas de cobertura assim, do que eu gosto, que é política, eu acho que até agora o momento mais marcante foi a vinda de 2 presidentes da República para Rondônia, que foi na época o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Peru.
que estavam aqui para um encontro. Eles acabaram vindo para cá para um encontro. Você fez a cobertura desse? E a gente fez a cobertura, a gente ficou lá desde cedo, só saiu de lá depois que os dois saíram de lá. Eles nem falaram com a gente, ignoraram os jornalistas assim, legal. Nossa. Mas a gente ficou lá o dia inteiro também cobrindo. Acho que pra mim esses 2 momentos até agora da minha carreira, acho que também o momento que eu entrei para a apresentação do jornal. 3 momentos. Porque até então eu era repórter de rua. E aí uma pessoa ia sair de férias. Eu falei, então, eu posso fazer teste para apresentar? Porque vai ficar uma vaga aqui, não tem ninguém, eu tô vendo, porque quem substituiria também tá de férias e eu posso fazer o teste? E aí fiz o teste. E aí o diretor na época da TV que tava fazendo os testes, né, ele não está mais lá com a gente hoje, ele falou, então, não precisa mais fazer teste não, por mim pode começar amanhã. Eita, E daí, mas eu fiz outros 2 testes e acabou que apresentei esse jornal, que é o Jornal de Rondônia, segunda edição, nas férias da Cássia Firmino. E aí desde então eu estou agora na apresentação. E tem uma coisa muito curiosa sobre isso da apresentação, que há muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade ainda, quem apresentava o JRO2 era a Ana Lídia Daibs. E eu publiquei numa rede social, no Twitter na época, que hoje é o X, eu publiquei na rede social assim, exatamente assim, acho que eu tenho esse print no celular, não sei. Um dia vocês irão me ver na bancada do Jornal de Rondônia, segunda edição. Eita. Do JRO2. E alguém resgatou esse print faz muito tempo, porque em 2014 eu estava na faculdade. Alguém achou isso e me mandou. Na época que eu estava apresentando o jornal, eu tinha acabado de começar a apresentar o jornal. E eu até me emocionei, porque anos depois, eu tenho uma foto na bancada que a gente fez uma visita na faculdade, e anos depois eu estava de fato apresentando o Jornal de Rondônia, segunda edição, que é o principal jornal do estado de Rondônia no horário. Então, tipo, acho que me tocou bastante isso, porque me mostra uma outra coisa, pra quem é religioso ou não, você acaba emanando aquilo que você fala. Sim. E, tipo, acho que essas situações, elas mostram muito isso. Por exemplo, falar que eu estaria na TV e, de fato, eu estou na TV. Falar que eu estaria no Jornal de Rondônia, segunda edição, e apresentei o Jornal de Rondônia, segunda edição. Apresento ainda nesse rodízio, apresento ainda, de vez em quando, o JRO2. Então, acho que você atrai aquilo que você fala. Tipo, atrai aquilo que você fala. Então também palavras... Eu não confiava tanto nisso. E parando pra pensar agora, acho que eu até acredito mais por conta disso. Eu nunca fui uma pessoa assim, mítica, de meu Deus. Mas se você parar pra pensar, assim, são situações que você fica, pô, falei, aconteceu. Vou ficar rico, hein? Também vou atrair vou ficar rico. Muito dinheiro. E vamos seguindo. Senão, se vocês acharem, eu falo aqui o dia inteiro. Só... Gente, eu tenho uma curiosidade, assim, né? Pode falar. Não sei se nossos telespectadores também têm. Todo mundo sabe que quando termina o jornalismo lá da TV, sobe aquelas letras, né? Uhum. Aí a gente quer saber sobre... Eu quero saber o que vocês falam quando sobe aqueles créditos Boa lá. pergunta. Olha, Porque... depende muito. Queria saber, vocês fingem, vocês falam Não, mesmo? quando a gente tem câmera no estúdio, a gente acaba conversando com câmera. Quando não tem, a gente tá conversando com a pessoa que tá no nosso ponto, que no caso é o diretor de TV e a pessoa que... Porque como é que funciona a estrutura de um jornal? Sou eu, apresentador, tem alguém que faz uma interação, às vezes, com o público, tem uma pessoa para isso, tem alguém que fica passando aquelas letrinhas nas câmeras, que a gente sempre fala, que é o TP, o teleprompter. E tem alguém que faz aquelas letrinhas que aparecem embaixo, que a gente chama de GC. E tem alguém que diz o que vem agora, o que não vem, que fica ditando o jornal. E fica tudo no meu ouvidinho lá, falando, então, agora você vai chamar fulano. Não, fulano não tá pronto, vamos com isso aqui agora. Tipo, o desespero é ao vivo mesmo. E aí, depende muito. Se o jornal foi bom, foi de boa, a gente ficou, opa, deu tudo certo, beleza, tranquilo. Se não foi tão bom assim, a gente fica, então, o que deu errado? O que aconteceu? Depende muito do tipo de jornal que saiu naquele dia. Mas a gente conversa assim, a gente sempre tá conversando alguma coisa. Jefferson, você já cometeu algum erro de português? Por nervosismo, né? Alguma gafe, como todo mundo fala, alguma gafe.
Erro de português acho que é mais frequente, porque obviamente que eu não sou a pessoa professora mundo C, você aí, tentou me ensinar, mas eu não sou assim uma pessoa que... É porque a gente tá quando toda você hora fala, às falando, vezes, sai um errinho e você se corrige. Mas gafe, eu acho que não. Assim, que eu me recorde, não. Nunca... Já aconteceu uma situação engraçada, mas assim, engraçado, mas não foi nem me envolvendo. Foi uma pessoa que ficou atrás de mim, assim, e depois aquilo tava circulando na internet e, meu Deus, eu achei... Mas enfim, ninguém se concentrou na informação, né? Mas assim, acho que só errinhos de português mesmo, assim, mas gafe, eu espero que continue assim, que eu não cometa nenhuma, pelo amor de Deus. O jornalismo, assim, no jornal lá, vocês separam as notícias mais recentes ou qualquer momento chega uma notícia, tá chegando notícia pra vocês lá? Olha, a gente tem vários momentos. A gente tem um momento de apuração, que é justamente aquele momento pré-jornal. E, por exemplo, o jornal hoje que você consegue ter mais formas de trabalhar é o Bom Dia, porque ele só vai no ar no outro dia. É um jornal que você tem mais tempo para fazer. Mas, por exemplo, a segunda edição, que começa daqui a pouco, ou já deve ter começado, começa daqui a pouco. Já deve ter começado, na verdade, que hoje tem futebol. Ele é um jornal que vai no ar no mesmo dia, então você trabalha ali para trazer o que mais de recente você tem. Aconteceu alguma coisa na hora, manda o repórter para lá, relata. Acho que o Jornal do Almoço também é um jornal muito assim, que ele começa às 10h45. Então ele é um jornal que é muito de você ter tudo de mais atual. E de fato, às vezes ele tem coisa que está acontecendo, se a gente consegue mandar o repórter para lá, o repórter vai para lá, ele faz. Então a gente tenta se aproximar o máximo possível do que está acontecendo naquele momento na cidade, no estado, porque o primeira edição era um jornal estadual, vai para todo o estado de Rondônia. Então a gente tenta se aproximar ao máximo, sempre dentro dos critérios de responsabilidade da Rede Globo, que a gente acaba seguindo, e da Rede Amazônica também, que temos um padrão, que é justamente a apuração, tentar entender. Obviamente que existem situações excepcionais, está acontecendo um grande incêndio, é algo que está acontecendo na hora, você vai lá, você cobre, mas você tenta entender o que aconteceu, você tenta trazer informação, e sempre informação oficial, nunca especulação, porque a especulação às vezes também prejudica esse processo. Eu sou muito num jornalismo que tem a informação certinha, mas às vezes você não controla isso. Como que você vai prever que vai ter um incêndio? Você não consegue ter as informações do incêndio antes dele acontecer. Então, dentro dos critérios de jornalismo, a gente tenta se aproximar o máximo daquilo que acontece no estado, em Porto Velho, enfim. Mudando de assunto agora, você tem alguma indicação de livro, ou filme, documentário que você gosta, ou até mesmo, tipo assim, que você já assistiu da sua profissão, que você já gostou? De livro, tem um livro que eu amo. Eu não sei se ele é muito recomendado para alunos do segundo ano, mas ele se chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É um filme é um livro de um japonês. Eu vou pegar aqui o nome dele certinho, porque eu me esqueci do nome dele agora. Mas calma lá. Sul da Fronteira. E eu sou muito assim também no jornal. Se eu não sei de alguma coisa, eu pesquiso na hora para tentar dar informação. Oeste do Sol. Cadê aqui? Opa, eu podia ter uma coisa errada. Mas apareceu aqui. Obrigado, senhor Google. Ele é do Haruki Murakami. Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Eu acho que é um livro mais bonito que eu... Tirando Harry Potter, porque eu li todos. Acho que foi a única... Eu sou fã de Harry Potter, sou fascinado por Harry Potter. A gente já sabe que agora você é fã do Harry Potter, Botafogo. Três coisas torcedor do Botafogo. Três coisas na minha vida assim que eu amo. Eu amo o Chicago Bulls, basquete. Eu amo Botafogo. Vai, Fogão. E eu amo Harry Potter. Poxa, as três pena coisas. que não joga vôlei, ó. Eu não gosto de vôlei. Eu não gosto de esporte no geral. Acho assim, ser botafoguense foi uma coisa que apareceu na minha vida, porque eu não gostava de esporte. Então, enquanto os meninos da sala jogavam futebol, eu tava jogando xadrez. Então, o futebol pra mim surgiu como uma paixão assim, do nada, literalmente. E foi com o Botafogo. Porque eu era antes... Não me ouçam, não sejam assim, sejam botafoguenses. Mas quando alguém me perguntava meu time antes, eu era Flamengo. Mas eu não assistia nada do Flamengo. Eu era Flamengo porque todo mundo da sala era Flamengo.
Assim, porque de fato a sala era majoritariamente Flamengo. E em algum momento da minha vida eu me apaixonei pelo Botafogo. E eu amo Botafogo hoje em dia, assim. Eu só não fui pra Argentina porque, de fato, eu não teria condições financeiras e eu não seria tão irresponsável financeiramente Pra assim. final Não da- sejam assim. da Copa Pra final da Libertadores, Copa Libertadores. Mas se eu tivesse, assim, a previsão de um mínimo de condição que eu queria conseguir pagar aquilo, eu teria ido pra assistir o Botafogo. Então, assim, eu acho que são as 3 coisas assim, que eu gosto muito na minha vida. Harry Potter, eu tá na época de maratonar, hoje é dia 4. Daqui a uns 10 dias eu já tô fazendo uma série de maratonas de Harry Potter. Gosto também de Senhor dos Anéis, mas acho que minha paixão de filme, assim, é Harry Potter, porque eu acho que o filme, ele te ensina muito sobre algumas coisas. Ele te ensina muito, principalmente sobre amizade. Ele te ensina sobre amizade, ele te ensina que tudo aquilo que você vê nem sempre é daquele jeito. E ele te ensina muito sobre também as aparências enganam. Por exemplo, a gente tem um professor lá que é o professor Snape, que não dá pra dar spoiler de classe porque todo mundo já deve ter assistido Harry Potter. E quem não assistiu, assista. Mas tem um professor lá que se chama professor Snape e, tipo, ele aparenta ser uma coisa o filme inteiro, mas quando chega no último filme você vê que não é nada daquilo que todo mundo imaginou sempre. Então eu acho que ele tem muitas lições nesse filme. Então eu gosto muito, assim, acho que todas as aventuras de filmes, assim, filmes de aventura, acho que pra mim é o melhor, assim, dentro do contexto. Quando você para pra refletir o que o filme te traz, pra mim, não tem... Ele fala muito sobre amizade, então eu gosto muito de Harry Potter. De livro eu indico, Sou da Fronteira Oeste do Sol. De filme, eu não assisto tanto filme. Eu não assisto tanto filme. Eu quase não assisto filme. Então não tem um filme assim que eu fiquei, meu Deus. Mas da minha área de jornalismo, O Abutre é um filme muito legal de se assistir. É uma sinopse aqui rápida. É um cara que acaba gerando notícia pra vender essas notícias. Então é um filme legal de assistir, O Abutre. Eu assisto mais série. Tem algum documentário você também? Documentário eu assisto bastante, mas eu assisto mais documentário de bichinho. Eu amo documentário de animal, conhecer a vida animal. Eu sempre quis fazer um safari, então eu assisto muito documentário da África. Legal. Pra entender como Conhecer eu gosto muito desse tipo de documentário. Os documentários que eu assisto são mais policiais, tipo de algum serial killer, alguma coisa, algum crime real que aconteceu, de crimes. Mas acho que de série, assim, que também traz muitas mensagens importantes. E eu acho que Lei e Ordem, Unidades de Vítimas Especiais. Minha mãe assiste todas as temporadas, todas. Acho que a série mais atual que a gente tem, assim, no mundo hoje, do contexto que a gente tem, acho que é Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Ela traz muitas mensagens que acho que se você parar pra refletir, não presta atenção só na estética da série. Mas também uma coisa que tem na nossa realidade que a gente tem atenção, né? Eu acho que é uma série que traz muitas coisas que de fato acontecem. Questão de racismo, questão de violência, homofobia, transfobia. É uma série que consegue retratar, assim, um pouco do que acontece no mundo. Eu acho que eu gosto muito dessa série por causa disso. Ela retrata muito um pouco da realidade. Então, e assim, tem uma série política, uma série política que é Scandal. Scandal, Escândalos em português, que é uma série que tem outra Olivia, que é a Olivia Pope, que cuida de escândalos de político. Então eu gosto dela porque é uma série que trata de político. É uma série Você que... já atua nessa área política? Aí eu gosto muito de séries assim. Acho que aí filmes clássicos, a gente tem o Altergate, que traz a história que... Eu esqueci o nome do filme agora. Que tem a Meryl Streep, que trata do escândalo do Altergate. Eu esqueci agora o nome desse filme. The Post, o nome do filme, lembrei, deu tempo de lembrar, The Post, que é um filme com a Meryl Streep que relata o escândalo do Altergate, como eles chegaram na investigação do Altergate, que foi o maior escândalo que os Estados Unidos teve envolvendo um presidente, acho que um dos maiores escândalos que teve envolvendo um presidente. Então, pra mim, acho que essas são as maiores indicações, assim, que eu tenho de cabeça. Se você tivesse me falado que ia perguntar isso, eu teria trazido uma listinha. De livro, eu lembrei de um livro agora que eu tô lendo, inclusive. Já ia perguntar. Mapeador de Ausências, além do Sul da Fronteira Oeste do Sol, Mapeador de Ausências. Ele é um livro que é de um africano. Agora eu acho que ele é moçambicano, se Onde eu não me esse engano. livro? Rapaz, aí eu vou ter que pesquisar pra te indicar certinho, porque eu tenho ele que eu acabei tendo uma assinatura, enfim, e aí ele veio, e eu tô lendo ele agora, ele é muito legal também.
A Firma Pereira também é um livro muito bom, que ele fala de ditadura portuguesa. Agora você falou, eu tô começando a lembrar de um monte de livro que eu já acabei lendo. A Firma Pereira é um livro muito bom também, que ele fala da ditadura portuguesa na época e como um jornalista conseguiu ajudar pessoas dentro da ditadura portuguesa. Então ele também envolve um pouco do meu mundo. A gente pode vai estar aparecendo aí pra vocês a capa do livro. Eu vou mandar as fotinhas pra você depois desses livros. Aí vai estar aparecendo lá pra eles a foto do livro, caso eles se interessem, né? E Jefferson, nosso tempo está se encerrando. Assim como na TV, nós temos horário. Sim, a gente tem horário, mas eu queria muito estar papeando mais ainda com você, conversando mais ainda. Mas nosso tempo está se encerrando, né? O Eduardo quer fazer alguma finalização? Tô inspirado, você me deixou inspirado. Eu acho que faz muito parte do papel, assim. Eu não me acho uma pessoa que, meu Deus, vai mudar o mundo. Mas assim, acho que o pouco que eu consigo mudar, por exemplo, agora eu estava no shopping e uma senhora falou que gosta muito do meu trabalho, da forma como eu explico, que ela se sente contemplada, ela consegue entender a notícia. Então só o fato dela entender o que eu explico todo dia, pra mim já é satisfatório. Porque eu consigo então, se assim, minha baliza é atingir todo mundo, da pessoa mais rica, que tem mais dinheiro no mundo, da pessoa que tem menos dinheiro. Se ela chegou pra mim e falou, olha, eu consigo entender tudo que você fala, eu espero que você continue assim. Então pra mim isso já vale, assim. Como eu disse, eu não tenho grandes aspirações de, meu Deus, vou mudar o mundo, vou ser isso, vou ser aquilo. Não. Eu só quero ser o Jefferson Carvalho, jornalista, e o melhor jornalista possível, porque na minha vida eu sempre trabalhei, sempre estudei, e todos os meus professores sabem disso. Eu tenho um problema de competição, e a competição é comigo mesmo, não é nem com outras pessoas. Assim, pra mim não me importam as outras pessoas, importa o que eu faço e importa que eu trabalho e estudo e leio e me informo pra ser o melhor possível dentro da minha área. Então acho que a minha maior competição é comigo mesmo. Eu quero ser sempre melhor amanhã do que eu era hoje. E eu acho que se todo mundo tiver um pouco disso, de querer ser melhor do que foi no dia anterior, eu acho que a gente consegue sempre a evolução. Eu estava até falando com o Eduardo sobre esse assunto. Eu acho que as pessoas, quando elas se esforçam dentro desse quesito, elas conseguem ter a evolução. Porque você não se baseia no que o outro está fazendo e não se compara com o outro, você se compara consigo mesmo. E a melhor comparação que a gente tem para fazer é com a gente mesmo. Para entender que no ano passado eu fui assim, mas nesse ano eu posso ser melhor. Evoluindo. E evoluir. Isso. Você não vai se comparar você não vai comparar o Eduardo com o Eduardo e falar, olha, eu quero ser melhor do que o Eduardo. Não, Ele falou isso direto pra mim. Você tirou 9 nesse bimestre e quer tirar 10, mas não quer tirar 10 porque ele tirou 10, quer tirar 10 porque você tirou 9. Sim. Então você quer ser melhor do que você mesmo. Então acho que é isso. Mas nosso tempo está se encerrando. Se você quiser deixar uma última mensagem aí. Tá no fim de ano, né? Então fica essa mensagem de não queira se comparar, até porque as pessoas são únicas, assim, as pessoas são únicas. Na minha época de escola eu sofria bullying, eu sofri com tudo isso que as pessoas sofrem na escola, mas eu nunca liguei. Nunca, assim, parando para refletir assim, nunca liguei, porque, como eu disse, a minha competição não era com os outros, minha competição era comigo. Eu queria ser melhor porque eu tinha um objetivo a atingir, eu atingi o objetivo. Sabe aquele negócio de não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas eu não tenho uma meta, eu deixo uma meta aberta. Eu só quero ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui ano passado, do que eu fui ano retrasado. Mas é muita pancada também, é muita coisa. Então acho que quando você não se compara com o outro, você consegue ter um pouco dessa leveza. Que acho que quando você leva a vida mais leve, assim, você não liga pra pressão, você não liga pra nada. Assim, acho que eu sempre tive isso e acho que isso deixou sempre minha vida um pouco mais leve, assim, mais tranquila. Eu nunca tive a pressão de, meu Deus, tem que entrar na faculdade ano que vem. Minha mãe nunca me pressionou, eu nunca me senti pressionado, tanto que eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Eu acabei a escola, fiquei 1 ano sem fazer nada, não trabalhei, não estudei nada, assim, só ficava de perna pro ar. Mas também quando eu coloquei a cara, eu fui trabalhar, fui estudar, então acho que a mensagem que fica é nunca se compare com ninguém, seja você mesmo e sempre seja melhor do que você mesmo, do que você foi ontem, ano passado, no mês passado, que aí acho que sua vida vai se tornar um pouco mais leve, livre de pressões. Acho que assim a gente consegue tocar a vida muito de boa. E é isso. Obrigado, Eduardo. Então, obrigado, finalizando Eduardo. aqui, gente, obrigado, Jefferson, por ter vindo aqui comparecer ao nosso podcast, né?
Obrigado a você a ter assistido nosso podcast, nosso episódio, aqui com o nosso Jefferson Carvalho, jornalista, né, que falou sobre a sua trajetória, e muito obrigado aí, e Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ano que vem vai ter mais episódios aí curiosos, interessantes para vocês. E a gente está finalizando aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, dê bastante engajamento aí, compartilhe. E ative o sininho. Ative o sininho e compartilhe o Instagram. Se você quiser entrar no Instagram da nossa escola também, é MTI Brasília. A gente faz bastante projetos legais aqui na nossa escola. A gente é conhecido como a Escola do Protagonismo, né? Que a gente desenvolve bastante o protagonismo, que a escola também dá essa oportunidade pra gente seguir em frente e a gente ser protagonista das nossas vidas. Mas muito obrigado a vocês que assistiram mesmo, e a gente está encerrando, e tchau! Tchau.